junto com a Liga dos Inovadores, e temos aqui sala cheia, e o prazer de receber mais um convidado de peso, Bruno Pérez, nosso colega na SPM. O Bruno tem um currículo vasto, apesar de ser jovem, né? Ele tem vários cursos na área dele, na área de marketing digital, ele é uma referência. Aliás, somos colegas também no MBA do Flávio Augusto, né? Também. E lembrei disso agora. E o Bruno coordena, né, um programa importante lá na SPM, e ele está, né, pesquisando, está fazendo doutorado, está com as coisas frescas na cabeça, não é? Então ele tem ele falando sobre um determinado assunto no momento, né? Vai fazer uma dinâmica aí, alguma demonstração também com o uso de inteligência artificial. Bom, Bruno, a nossa comunidade ela é formada por especialistas, pessoas que têm atuação no varejo ou já atuaram como executivos, hoje são consultores, o caso do professor Joedir, meu, quem mais? O Paulo, que está aí. Nós temos poucos representantes da indústria de tecnologia, mas muito parceiros, o caso do Maurício, aí, da Capgemini, também está com a gente desde o começo, colabora, está com a gente lá na NRF também. Depois o Maurício vai poder falar um pouco sobre isso. Enfim, nós temos um olhar para a inteligência artificial, isso que motivou a criação dessa comunidade, de entender a aplicação prática dela nos processos de negócio, né? A Carol, que é do mundo da pesquisa, ela foi mais a fundo, está fazendo uma pós lá na Federal de Goiás, né? O professor Sadeco. Então, ela está fazendo aulas aos finais de semana. Então, tem vários perfis aqui. Tem gente da academia, tem gente de consultoria, né? Mas, assim, não somos técnicos, não somos da área de tecnologia. Tá? Então, nosso foco é entender como a inteligência artificial vai impactar os processos atuais, mas, principalmente, trazer novos processos e novas oportunidades de negócio. Acho que esse é saber aproveitar isso, é saber aproveitar o que tem de melhor na inteligência artificial, né? É simplesmente mudar um processo que hoje você faz com um determinado aplicativo e passa a fazer com um agente de IA. Ok, você pode ganhar produtividade, ter alguns ganhos operacionais. Mas o potencial da tecnologia é ajudar o gestor, a empresa, o empresário a trazer dinheiro novo para a empresa, né? Aquilo que ele já faz, ok, está feito, está funcionando. Mas o que ele pode fazer novo, né? Ele pode chegar a outros mercados, ele pode desenvolver outros produtos, outros serviços. E eu acho que esse olhar, né, está faltando, porque tem muita gente preocupada em como é que usa a inteligência artificial, ao invés de como eu posso inovar o meu negócio. Bruno, seja bem-vindo, obrigado, cara. Você é um cara aí, referência, e muito legal você estar com a gente hoje. Ô, pastor, obrigado pelo convite, né? A gente se encontrou ontem nos corredores. Obrigado aí por me receberem. E do Flávio Augusto lá, foi interessante que foi uma construção que eu construí a grade lá, então foi legal que consegui, eu que fiz a grade do curso, tá? Então tem uns bastidores interessantes ali também, né, nesse desafio. Fenômeno aquilo, né? 1.000 e tantos alunos, 1.800, sei lá. E eu conversei muito com o chefe de conteúdo deles, né? Então eles produzem em torno de 52 conteúdos online por semana para vender aquele curso. Então é um faturamento de em torno de 7 milhões,
E aí a gente começa a entender, né? Você teve lá gravando a dinâmica desse novo marketing, produzindo conteúdo, câmera o tempo todo, uma série de estúdios dentro da própria empresa. Né, em algumas consultorias que eu tenho feito hoje em dia na Sicredi, a gente vê também a construção de estúdios dentro da empresa, né, na Sicredi, na Print. Então, várias empresas internalizando essa produção de conteúdo que começa a mostrar para a gente essa nova adaptação do marketing. Para fazer uma pequena introdução aqui, eu peguei uma, como foi meio rápido, né? Mas usei aí as habilidades digitais para preparar alguma coisa assim, só para pautar assim, a nossa conversa. Acho que é interessante. Todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Boa. Então, deixa eu... aqui tem um pouco de parte padrão das empresas e etc. Mas tentando trazer essa ideia de como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para agregar valor, e aí eu vou trazer mais do meu lado, né? Minha formação é muito mais em comunicação, em marketing, com ênfase em marketing digital, transformação digital, branding. Então é tudo que eu venho estudando também no doutorado, e nos últimos anos também atuando como consultor em diversas empresas, e lá na SPM coordenando os cursos de marketing digital presenciais, né, tanto após como master. Então, sempre nesses pontos de discussão, vou trazer a discussão um pouco mais para esse lado de como se comunicar com esse cliente que está bombardeado por vários estímulos. É uma provocação bem antiga que o próprio professor Thomas Davenport faz, e é nesse sentido que a gente precisa entender como que a IA e como que essas novas transformações podem nos ajudar. A gente tem mais de 500 bilhão de rolagens, a gente está claramente numa guerra por atenção, com aplicativos, com notícias e etc. E aí, nessa evolução tecnológica, né, a gente teve o início da rede de computadores. Acho que todo mundo aqui lembra dos disquinhos, dos CDs, né, que depois foi uma enxurrada quando aquilo chegou, e depois eles viraram disquinhos que eram distribuídos no farol, assim, né. Depois a gente teve a rede de pessoas com o começo das redes sociais, que também foi aquele boom onde a gente reencontrava amigos que a gente não via há muito tempo, que a gente conseguia conversar à distância. Parece que é um mundo tão distante, né? Que isso era uma novidade. Depois a gente começou a levar a internet para as coisas, né? Para os celulares, para a balança, para os carros. E no Marketing 5.0, o Kotler discute bastante isso, né? Como que o 5G, a evolução digital, nos ajudou nesses processos, nessas evoluções. E agora a gente começa a discutir essa rede de inteligências, essa rede de como que a gente pode usar melhor esses processos, e como bem o pastor trouxe, nesse sentido da gente tentar absorver, não só utilizando a IA para criar imagenzinhas nossas parecendo um gibi, né? E sim, de fato, como que a gente pode agregar valor a isso. E aí, falando de IA, eu vou, talvez, se for algum parâmetro muito básico, vocês me avisem aí, mas partindo do princípio, para colocar todo mundo na primeira página, a IA, de fato, existe há algum tempo no meio do marketing, né? E ela era utilizada até pouco tempo atrás para fazer leituras preditivas em larga escala, obviamente agora bem melhor, mas nos últimos anos a gente tem utilizado para automatizar alguns processos, e é muito engraçado, porque eu estou adquirindo um apartamento com a EZTEC, e foi engraçada a experiência hoje, né? Ou a desexperiência. Cada vez que eu ligava lá e eu falava com uma pessoa, ninguém sabia quem eu era. E uma área não tem o dado com a outra. Eu falei, pô, que bacana. Experiência interessante de omnicanalidade em 2025. Aí uma outra área me responde um e-mail com algo que alguém já respondeu. Então, a gente vê que mesmo tendo automatização de processo, CRM, e às vezes na academia, na consultoria, a gente vê que isso é possível nos eventos, no dia a dia, isso não é realidade em muitas empresas, né? Você está faturando milhões aí,
fez um esquema no contrato que quando chega a entrega aumenta X mil lá, do dia para a noite, ninguém consegue falar com ninguém, então não tem uma análise, não tem um atendimento específico, não tem um ombudsman, e é uma empresa grande. Pô, só aí, acho que só no atendimento que eu tive hoje durante 40 minutos, dá para a gente ter uma discussão longa aqui de quantos processos, nossa, você vai falar em telecom, né, Pimenta? Quantos processos poderiam ser melhorados utilizando inteligência artificial, que hoje em dia, se a gente for olhar, é básico, implementar um chatbot ou uma própria IA generativa dentro do CRM, onde a menina que me atende lá consegue ter acesso a um script com uma solução, ou uma própria negociação. Então, essa execução otimizada e análise contínua é muito bonito aqui no slide, mas eu acho que é um espaço gigantesco para nós, como consultores, como instrutores, professores, para a gente trabalhar, que assim, é fácil de explicar, mas que muitas empresas não têm conseguido implementar, e é muito interessante ver esses exemplos o tempo todo. Então, a gente imagina essa jornada, como ela pode ser impulsionada, como que ela deveria... Mercado Livre, Bicicred, né, que nem o Pimenta trouxe aqui. Tem algumas outras também que estão tentando fazer alguns processos interessantes. E aí, então, desde o Alan Turing, esses conceitos iniciais da IA, temos invernos de IA e etc., até esses nossos sistemas atuais, então um pouco da linha do tempo, do Big Data. E a gente usa bastante essa parte aqui quando a gente vai explicar para a galera como que chegamos onde estamos, né? Então, a importância do 5G, do cloud, do código-fonte aberto, do open source, que nos possibilita essas evoluções, né? Do deep learning até a inteligência artificial e toda a evolução dessa. E o grande ponto, existem vários caminhos de discussão. Na terça-feira, no doutorado, eu estava discutindo o próximo passo da inteligência artificial, quando ela começa a esbarrar e se tornar, né, a inteligência artificial quântica, falando da informática quântica, dos computadores quânticos, dos qubits, e como que isso vai caminhar nos próximos anos. E também existe uma outra linha de discussão da inteligência artificial, que não é o ponto aqui, do impacto emocional, né, da quantidade gigantesca de pessoas que estão utilizando a inteligência artificial como companheiros. Meu pai deu um nome para a inteligência artificial dele, ele chama Alfredo, e Alfredo é o nome da IA, o nome do meu pai é João, e ele conversa com a IA, e é até interessante, às vezes, estudar aquilo como um comportamento de pessoas como sociedade, né, cultural. Então, dá um pouco para a gente ir para essa linha de discussão, desde a revolução cognitiva, seria essa uma das maiores revoluções, terceirização de atividades nas escolas, acho que o Pimenta também dá aula na graduação, né, Pimenta? A gente vendo a molecada lá, terceirizando todos os trabalhos e etc. Então, é uma longa discussão de como que a gente vai fazer também na pós-graduação as novas avaliações, né? Vamos ter que trabalhar mais estudos de caso, trabalhar menos provas. Então, tem toda uma discussão interessante no processo cognitivo. Eu vou mostrar um pouco aqui algumas ferramentas que são interessantes para a gente ver. Vocês já viram esse vídeo aqui? Alguém já viu esse vídeo? Eu acho que ele é uma provocação interessante da utilização da IA como produto. Tem som, Bruno? Ah, tá sem som? Peraí. Tá. Não, o som é importante. Acho que você precisa colocar no... Tem que ser na mesma guia. No Viva Voz. Desplugar Estava compartilhando a tela inteira. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is a signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home.
Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Safe travels. Esse é um exemplo interessante de como que algumas empresas estão pensando na utilização da inteligência artificial nessa construção de produtos e de soluções. Eu acho essa bem legal, e acho que de todas as empresas, a OpenAI é que talvez esteja mais conectada com fundações, conectada com entender preocupações do crescimento exponencial da inteligência artificial e talvez descontrolado, com muitas discussões ali na MIT Social sobre consumo de energia e etc, né? É o futuro, né, do Her ali, etc. Então, a gente entra numa ideia que eu vou finalizar depois falando de 2 livros interessantes que essa discussão vem à tona, que a gente tem a IA e não adianta nada se a nossa capacidade cognitiva de solicitar para ela e de pensar em como utilizá-la, ela é um papagaio, basicamente, né? Ela vai repetir de uma forma mais estruturada e talvez combinada de dados, mas se a gente não tiver certas habilidades, a gente não consegue fazer aquilo, de fato, se tornar algo útil. E aí, falando um pouco antes de eu falar de prompt, eu queria mostrar, vocês têm Android aqui? Então, o Android já está funcionando isso aqui, e aparentemente, recentemente, começou a funcionar no iOS também. Então já dá para todo mundo fazer isso aqui. Eu fiz recentemente também no iOS. Olha que interessante. Peraí. Ver se ele corrige minhas cagadas que eu faço aqui na academia e se ele é... Acho que dá. Vamos ver? Gemini, é o seguinte, eu vou pegar aqui um de 35 e outro de 40. Não estou acostumado com esse peso, então eu gostaria que você analisasse o movimento para ver se eu estou fazendo direitinho ou se eu estou fazendo cagada. Você consegue me ajudar? Claro, posso te ajudar com isso. Então, É importante ter alguém para analisar nossos movimentos mesmo quando estamos acostumados com os exercícios, né? Pode começar com o supino usando os halteres de 35 e 40 que eu analiso seus movimentos. Então beleza, eu vou começar com 35, beleza? Tudo bem, pode começar com o de 35 kg. Quando estiver pronto com o de 40 kg, me avise para eu analisar seus movimentos, ok? O que você achou? Ok, vamos lá. Seus movimentos estão bons, mas notei que você está arqueando um pouco as costas. Tente manter as costas retas e os pés apoiados no chão para ter mais estabilidade, ok? Agora com 40 quilos. Então, ele está transmitindo isso ao mesmo tempo, não? Não. Então, se a gente abrir aqui o Gemini, não sei se no computador ele vai funcionar, mas no celular ele já funciona. E dá para vocês testarem aí. Ele abre a câmera. Vamos ver se ele vai. Eu fiz isso em palestra já, Bruno. Do palco. E ele consegue, assim, é interessantíssimo. Por exemplo, como é que a gente pode usar isso aqui num modelo de negócio? Então eu vou combinar essas ideias no final, mas é uma forma de utilizar uma API dessa para fazer leituras de movimentos de médicos, jogadores de futebol, para fazer correções de movimentos e algumas outras ideias, né? Então ele não transmite, mas é a câmera, que ele utiliza a tecnologia do Google Lens, né? Que a gente já utiliza para escanear produtos que a gente quer comprar e etc. E tudo isso vai funcionar quando a gente sabe fazer um bom prompt. Então, tem um slide que está
tá no lugar errado aqui, né? Que é esse aqui e aqui. Quando a gente sabe fazer um bom prompt e do básico, um prompt é como se fosse ingredientes para uma receita. Estou fazendo um curso de engenharia de prompt pela Northwestern University, junto com o doutorado, e é uma habilidade que a gente está discutindo, inclusive, na SPM, o Pastor e o Pimenta, que vão entender que a gente lá na SPM, a gente tem algumas disciplinas que são fundamentos, né? Fundamentos de marketing, fundamentos de finanças, que existem em alguns cursos, tem as duas, em alguns cursos tem uma só, e a gente já está discutindo em ter uma disciplina de fundamentos de IA para a área educacional. As BAs, Então, né? exato. Então, a gente precisa ensinar o aluno, primeiro, engenharia de prompt, como funciona, como que ele vai usar o prompt. Os alunos, desde a graduação até a MBA executiva, a galera lá 60, sempre 70 a mais, às vezes, também tem acesso ao pacote Pro do Google IA. Então, a gente precisa fazer com que todo mundo consiga entender a construção desse prompt. E como a gente faz a pergunta. Antes de eu mostrar, vou fazer um exemplo, né? Meu pai é um cara que sempre teve muito ligado à tecnologia. A gente teve um computador em casa nos anos 80, quando eu nasci, e aí a gente crescia usando computadores, programando em COBOL, em ASCII, e era engraçado. Então a gente tem discussões. Eu lembro quando a gente foi lá na Fenasoft para comprar o primeiro kit multimídia, tinha que ir num cara para instalar, primeira tela colorida. Então meu pai sempre teve ligado a isso, e eu acompanhei isso. Então, o Bruno, falar para o Joedir que o pai do Bruno deve ter a nossa idade, então, hein? Meu pai tem 72 anos, meu pai. E ele tá aqui no WhatsApp, aqui, ele já manda, ele é super tecnológico, ele bomba no LinkedIn lá, depois se quiserem procurar ele então é bem legal, né? Ele sempre teve ligado à tecnologia e colocou isso na minha vida. Então, só para contextualizar, que a gente está discutindo muito IA. E aí ele estava falando de um remédio que eu comprei, que não funcionava, e que ele perguntou para a IA, daí ele pegou o celular e perguntou para a IA. E a resposta da IA veio muito direcionada ao que ele queria ouvir. E eu falei, então daqui, deixa eu fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta, só que, me traga fontes, me explique o porquê não, e eu quero que você confira tal estudo. Aí é o básico, né? A primeira coisa da IA. Você tem razão, me desculpe, eu errei. E aí ela refaz toda a resposta. E aí foi interessante, porque ele olha para mim, mas, como que eu pergunto e vem uma resposta? Então, o ponto básico a gente precisa aprender a fazer a pergunta. Essas são as novas habilidades que a gente está discutindo. A gente segue numa das disciplinas, trabalhei 10 anos na ONU, trabalhei nos Estados Unidos, na sede global da ONU, trabalhei na Europa, trabalhei no Panamá, Cuba, trabalhei no México, trabalhei em alguns lugares, sempre na área de comunicação, captação, transformação digital do Unicef, da ONU Refugiados e etc. E a grande discussão é assim, a gente tem o Jobs for the Future, que é um estudo da mudança das habilidades que as pessoas precisam nas empresas todos os anos. A gente usa esse relatório para guiar algumas disciplinas de soft skills na SPM, os cursos que eu coordeno, e um desses elementos é saber conversar com esses robôs, com essas tecnologias que nós estamos criando. E aí a ideia de entender o prompt é o passo inicial. É como aprender a refogar um alho ali, quando a gente vai fazer uma boa refeição. E recentemente a galera da OpenAI divulgou, então isso que é fácil de a gente encontrar hoje por toda a internet, qual seria uma estrutura básica de um prompt estratégico. Já tem até algumas empresas, né? Tem uma galera que usa o Adapta, né? Teve encontro da Adapta recentemente, que eles pegaram isso aqui e deram um nomezinho, né? Por uma metodologia, legal. Então, acho que qualquer metodologia que ajude, acho bem, bem interessante. Mas que o ponto principal é a gente entender, assim, qual é o nosso objetivo do prompt que a gente vai gerar, como que eu espero e como eu quero que a máquina retorne. Isso para a IA generativa, mas também quando a gente vai falar de vibe coding, quando a gente vai falar de estruturação de elementos, mesmo na tecnologia quântica e também na construção de negócios, utilizando essas tecnologias. O que eu quero que ela faça e não faça,
e eu posso dar um contexto para aquele prompt. Isso aqui, essa lógica vai servir quando a gente vai construir avatares, que eu vou mostrar para vocês, áudios, vídeos, podcasts, aplicações, softwares, mapas mentais, conteúdos educacionais, conteúdos de consultoria. Então, esse é o grande lance de como a gente pode tentar transformar a IA em modelos que geram valor. Está muito mais em como a gente pergunta para ela, que é o exemplo do meu pai, que fez uma pergunta mais simples, e aí ela falou que o remédio não funcionava para nada, que era um fitoterápico, e depois num prompt mais bem organizado, a mesma IA, da mão dele, trouxe uma lista com vários estudos, criou uma tabela e respondeu de qual seria o melhor horário para ser utilizado, dicas de vídeos do Dr. Drauzio Varela. Então, depende de como a gente faz essas perguntas na construção. E aí eu queria mostrar algumas ferramentas, talvez vários de vocês conheçam algumas delas ou conheçam mais. Se quando eu mostrar alguma, alguém lembrar de alguma semelhante, coloque aí no chat, acho que a gente ajuda todos os colegas aqui, e vou contextualizar um pouco de como isso tem me ajudado, tem ajudado alguns colegas. Primeiro, todas as IAs têm, eu particularmente que sou professor, palestrante e consultor, tem me ajudado muito nas construções mais visuais de documentos, palestras, apresentações, aulas e etc. Então, isso nos ajuda a trazer mais engajamento nas palestras, nas aulas, nas consultorias, e ajuda a agregar valor na construção da imagem de uma empresa nesse sentido. E aí, a galera está usando o Gama aqui, vocês conhecem o Gama? Sim, já usamos bastante aqui nesse ambiente. Somos Gama lovers, vamos dizer assim. Gama lovers. Na semana passada, aliás, está aqui conosco a Adriana, né? Adriana legal. Fez uma... Foi no Lovable, né? Fez um site ao vivo. Foi Gama e Lovable. Gama e Lovable, maravilha. Bom saber, então. Que aí são ótimas ferramentas que nos ajudam a construir, e que a gente gastava, que as empresas gastavam com designers para fazer apresentações ou para ilustrar melhor seus treinamentos. Então, é uma ferramenta que vocês viram aí na semana passada, e ela também, se a gente conectar no Make, por exemplo, no N8N, a gente consegue fazer até cards de redes sociais de forma automática, que postam para a gente sozinho. Eu já tenho um monte de robô postando para mim sozinho, e aí a gente depois pode entrar na discussão da internet morta, né? A teoria da internet morta, de fato, já está acontecendo, e qual será o futuro desse ponto aí, né? Bruno, então, agora fiquei curioso, essa automação é aquela coisa que a gente sabe que existe, mas não teve oportunidade. Nunca viu? Vou mostrar aí para vocês algumas funcionando aí. Aliás, a gente está aqui com a audiência do Osmar Dalguano, lá de Curitiba, que também tem alguns cases aí bem interessantes, e o Felipe Wasserman também, que é nosso colega lá na SPM, divide um curso comigo, e fez a apresentação há 2 semanas, onde ele conduziu a criação do MVP com a Adriana, que está aqui conosco. Que legal. Do mercado imobiliário. Legal. Pô, legal. Das imagens também, aqui tem umas ideias de construção de prompts para as imagens, e aí acho que a gente teve o grande lance da Nano Banana saindo semana passada, né? Foi. A galera tá usando aí o Nano Banana, não? Como é que vocês estão aí no... O Felipe estava falando disso ontem na aula, né, Felipe? Eu tô usando. É só na aula, assim, aqui na comunidade a gente não falou, porque é muito recente, eu acho que esse é mais o primeiro encontro. Mas eu tô criando uma imagem aqui do Caetano Veloso caminhando entre as cerejeiras e construindo o Ikigai dele, que eu preciso para uma aula amanhã. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um tio bisavô meu. Meu pai me mandou, né? A imagem, ele usou uma IA para colorir a imagem e melhorar a imagem, que ela estava numa foto meio rasgada e tal. Então ela já veio um pouco trabalhada.
Então eu subi a imagem aqui no Gemini, e aí você tem aqui esse espaço agora para subir a imagem, e aqui, ó, você pode escolher o vídeo, ou tem aqui a bananinha, né, para criar uma imagem, que é o Nano Banana ali. É um criador de imagem, só tem um nome engraçado, mas... E aí eu pedi para que essa foto aqui fosse... E aí... Meu tio bisavô, né, o irmão do meu bisavô, ele bate continência aí, né, e a gente também fez com a minha avó. Eu fazendo isso para poder testar, né? Nesse exemplo aqui, é uma foto minha, mas nesse exemplo aqui era uma foto da minha família, que ele não conseguiu, peraí. Quero mostrar uma... Aqui também minha avó novinha, então a gente consegue fazer aí Então, são ferramentas que nos ajudam a criar algumas coisas, e o Nano Banana, para criar foto, eu criei a foto do álbum, que eu tô criando criei um eu lírico, que tem e essa qualidade do Nano Banana é uma qualidade cada vez mais surreal, né, Pimenta? Assim, cada vez mais perfeita, né, que a gente consegue fazer. E foi com um prompt simples, então com prompts cada vez mais bem estruturados, a gente consegue fazer imagens que podem ser utilizadas facilmente em diversas aplicações, em diversas construções, e etc. A qualidade dessa imagem, né? E foi um prompt super simples, nem trabalhei muito no prompt aqui, né? Um prompt que era mais para testar a ferramenta, como que isso já funciona. Aproveitando que eu já estou no Google e falando um pouco de vídeos, as pessoas têm utilizado o Gemini para criar vídeos, né? Onde você vem aqui e cria um vídeos com View Tree. Mas além disso, eu queria sugerir, né, que vocês conhecessem aí minha listinha de IA aqui. Não dá para vocês verem. Cadê? Ô, Bruno, enquanto você procura aí, ontem eu fiz o primeiro mapa mental. Estava fazendo um trabalho de revisão sistemática e ele gera um mapa mental ali rapidinho no Notebook LM. Notebook LM, ele está aqui, ó, para eu mostrar para vocês depois. Aqui ele está aberto aqui também. Então, a gente tem o Flow, e ele utiliza a tecnologia. Vocês conheciam o Flow? Conhecem o Flow? A galera conhece o Flow? Então, o Flow, ele utiliza a tecnologia do View Tree, mas para a gente criar filmes em sequência, né? E aí, eu fiz utilizando junto com uma aluna, e foi muito legal. A aluna ela tinha que criar um vídeo, fazendo um freelance, para uma agência de viagens. Eu não tenho esse vídeo aqui, ela não me mandou, mas para vocês entenderem o contexto. Então, ela tinha que fazer um vídeo para uma agência de viagens que ia pegar várias imagens, a agência ia comprar várias imagens de drone, viajando por algumas cidades do Brasil e do mundo. Então, ela fez essas imagens com cortes lá, Grécia, Itália, né, Nordeste brasileiro, Amazônia e etc. E fez um vídeo que dá para a gente fazer aqui, ó, você cria um vídeo. Então, quando você cria um vídeo aqui, eu vou adicionar esse vídeo aqui primeiro, vou adicionar a cena. Ó, aí eu vou até inverter aqui, depois eu mostro para vocês como que a gente cria isso aqui. Mas a ideia é que eu consigo, por meio eu consigo criar vídeos maiores. Então, uma vez que eu criei a continuação aqui, ó, eu venho em adicionar e eu posso pular para uma nova cena ou estender essa cena. Eu acho que aqui a cena do prompt. Nossa, eu tô brincando aqui um montão e não tá mostrando para vocês. Obrigado por me avisar. É que muda de aba, né? Muda de aba. Deixa eu voltar. Obrigado. Ó, então essa aqui é a carinha do Flow. O Flow vai ter várias imagens que eu fui criando. Não, tá aqui, ó. Cadê? Vão ter várias imagens que eu fui criando, né, o Flow. E aí eu seleciono um dos projetos. Eu posso começar um projeto do zero também. Eu adiciono vários vídeos
de um projeto a um construtor de cena. E aqui eu posso ordenar as cenas, eu posso pegar esse vídeo aqui e aumentar esse vídeo, ó, eu faço uma pequena edição aqui, ou eu posso, inclusive, clicar aqui e ele vai me jogar para um outro lugar, tipo, eu posso criar uma cena, uma continuação de cena com corte e uma continuação, ou estender essa cena. O que não dá para fazer quando a gente cria vídeo direto lá no Gemini, no View 3. E aqui é um exemplo bem simples que a gente fez. Imaginem esse vídeo, ele tem alguns erros, né? Foi com um prompt bem simples de teste, com um prompt um pouco mais refinado. Eu deixo ele mudo, e aí eu vou mostrar para vocês depois que a gente consegue criar uma trilha sonora, uma trilha branca, sem pagar direitos aí, a gente consegue usar o Suno, I Love Song, etc. E consigo colocar uma narração, então eu consigo utilizar isso aqui para fazer vídeos corporativos, por exemplo, e para pequenas empresas, onde a gente consegue ampliar o acesso a pequenas empresas para criarem seus próprios vídeos das suas unidades, em pequenas regiões, por exemplo. Então, olha lá. Produzir conteúdo para as mídias sociais é mais do que apenas postar no feed. Você precisa entender as necessidades de seu cliente. E eu consigo estender aqui, ó, e ele vai perguntar o que eu escolho aqui quem que eu quero usar, ele vai usar os créditos e eu consigo ampliar essa cena aqui embaixo por meio de prompts, né? Então, construir grandes vídeos vão ficando cada vez mais fácil, a gente vai conseguindo melhorar a qualidade, e eu consigo criar vídeos de marketing, vídeo institucional, assim como, por exemplo, eu consigo fazer isso em algumas outras ferramentas. Então, mostrei para vocês aí, né, os impactos e etc. Então, o flow, e queria ver uma das minhas automações. Eu utilizo o Opus Clip. A galera conhece o Opus Clip aí? Eu utilizo o Opus Clip para poder produzir conteúdo em larga escala. Então, por exemplo, participei do Lifelong Cast da SPM. Lembra que eu falei, pastor? Se quiser, eu posso gerar um corte, os cortes para você dessa palestra aqui, que você pode, por exemplo, alimentar o seu próprio grupo, né? Então, eu peguei o vídeo lá, posso jogar o arquivo, posso jogar o link, etc. Ele me gerou aqui, ó, 18 vídeos. 18 vídeos. Esses vídeos já estão... Ele corta sozinho, ele já coloca... Eu criei um estilo, né? Então eu crio aqui um estilozinho para ele já colocar a legenda do jeito que eu quero, sem emojis, uma linguagem X ou Y. Eu tenho aqui, ó, cadê os templates? Deixa eu mostrar para vocês. Modelo de marca, ó. Então isso aqui, para quem quer ter uma agência, é maravilhoso. Eu escolho a fonte, aqui do lado, ó, fonte, configurações, eu posso escolher o meu logotipo. E aí eu coloco meu logotipo. E você aqui, tem tido bons resultados, porque eu estou até mandando aqui para a Priscila, que é o pastor conhece, que é a nossa gestora lá da Liga, né? Porque hoje ela disse, eu não vou mais usar o Opus Clip, porque está perdendo muita qualidade, os cortes são ruins, isso aí não adianta, né? Você está colocando no ar e está tendo bons resultados, Bruno, assim, de engajamento, ele está entregando da mesma maneira que entrega os outros vídeos que você edita fora do Opus Clip? Então, com certeza. Eu estou usando o Opus Clip há mais de um ano e meio. No começo, realmente, ele perdia o fio da meada entre as conversas. De 20 clipes que ele gerava, dava para usar 2. Agora, de 18 clipes aqui, dá para você usar 15 ou mais tranquilo. Vou mostrar aqui a qualidade. Ele consegue entender. E, assim, ele tem muitas novas... Você features. usa a versão paga? Funcionalidades. Usa a versão paga, funcionalidade, usa a versão paga. Ó, se eu colocar aqui marketing, por exemplo, se eu colocar aqui UNICEF, ele vai buscar exatamente onde eu falei aquela palavra num vídeo de 1 hora. E ele vai trazer para mim, ó, nesse exemplo aqui, 4 cortes onde eu falo essa palavra. Então, ao longo da conversa, se você lembra quais são os principais temas de corte, você pode colocar aqui. E dá para fazer uma outra estratégia. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês aqui. Deixa eu mostrar ele maior aqui, ó. Peraí.
Se você não comunica que as pessoas precisam se vacinar, elas não vão se vacinar. Elas nem sabem que está rolando. A gente tem um montão de número que prova isso. Uma das maiores campanhas de marketing do planeta, talvez a galera aqui no fundo vai lembrar, chama Dumb Ways to Die. Lembra a musiquinha? E aí, ó, se eu vier aqui em editar o clipe, ele tem um pequeno editor aqui, que assim, mesmo quem não sabe editar nada, eu posso fazer edição no clipe pelas palavras, então se eu deletar palavras, ele já arruma para mim. Você fala, eu quero outro layout, porque eu quero postar no LinkedIn na paisagem, ele já gera a paisagem para mim com um clique. Você fala, pô, não, beleza, então eu vou voltar aqui para o vertical, eu posso colocar rastreamento ativo, então quando você grava uma palestra, ele vai pegar o cara andando no palco, por exemplo, e aí eu posso fazer um B-roll, que ele cria uma segunda camada aqui com imagens ou de banco de dados ou de inteligência artificial. Ele gera também um pitch aqui, ó. Ele gera um gancho de IA no começo, aquela voz. Você sabia que você escolhe o texto que a voz quer falar. Você pode habilitar emoji ou não, censura. E tem um que é muito legal aqui, para quem já fez edição de vídeo, que é maravilhoso, remover pausas. Então, eu consigo... Aqui, ó, ele não tem nenhuma pausa. Mas se eu colocar aqui, ó, eu quero remover pausas de até 2 segundos. Eu entrevistei um cara no meu podcast que ele ficava... e aí eu coloquei para remover pausas, ele entende que são pausas ou palavras específicas. Então, o vídeo fica dinâmico com aquela pegada de internet, com pequenos cortes, mais rápido, consigo mudar a velocidade, consigo adicionar um modelo de marca de várias marcas diferentes, como se eu fosse uma agência, consigo ajustar a legenda, e ainda consigo aqui, ó, vou aprimorar a fala, então, eu consigo, e ele consegue pegar várias pessoas na tela. Então, teve um capítulo do meu podcast que eu entrevistei eu mais 2 pessoas, ele consegue colocar as 3 pessoas, e eu consigo dar cores diferentes para cada palestrante. Então, a produção de vídeo aqui, sinceramente, sem um software como esse, não sei como que a gente consegue fazer com um custo acessível uma quantidade de conteúdo que a gente precisa produzir hoje em dia. E aí vem o pulo do gato. Ele tem uma novidade, onde eu venho aqui, ó, eu consigo selecionar todos os vídeos, ou alguns vídeos, e eu venho em agendamento em massa. Eu consigo ele gera todos os textos, eu escrevo o tom, o formato, se eu quero imitar alguém, qual hashtag, e ele vai, e eu consigo personalizar o horário que eu vou postar isso. Isso é legal, hein, cara? Então, eu consigo, sei lá, a partir do dia 30... Desculpa te cortar, eu achei tão legal, porque eu assino o Opus Click, não uso porque é a menina do marketing que usa, e eu não tinha a menor ideia que ele tinha todos esses recursos. Então, inacreditável. Olá, Adriana. Não, se liga aqui, ó, se liga nisso, Adriano. Então, ó, eu venho aqui, eu quero que ele publica 1 por dia. Eu também não sei, ou 1 a cada 2 dias. 1 a cada 2 dias, todo dia às 6 da manhã. Vou colocar aqui às 11 da manhã, que o meu público é bom nesse horário. Salvar. E aí eu posso conferir 1 por 1 aqui, etc. Depois eu quero mostrar. Por enquanto, ele só estava deixando agendamento por IA em massa no YouTube. Quando tiver nos outros, aí a internet morta vem com força. Agendei. Com um clique, agendei ao vivo aqui para vocês, 18 posts a partir do dia 30 de setembro. E aí eu quero mostrar, ir para o calendário. Olha como está o calendário aqui, ó. Alguns aqui falhou porque, na verdade, desconectou meu LinkedIn, mas alguns desses foram feitos automático, por quê? Olha aqui, o pastor, que você pediu. Peraí. Cadê? Peraí. Dá para fazer uma régua brincando aí, né? Dá para você fazer dá para você fazer um negócio aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu só lembrar, aqui eu vou conectar, vou conectar as minhas contas. Daqui a pouco eu vou lembrar. Tem onde que eu acionei aqui, que automaticamente eu conectei meu YouTube. Sempre que subir um vídeo novo do YouTube, ele já puxa automaticamente e já corta para mim. E aí eu posso habilitar para ele fazer uma postagem em massa. Mas por que eu não faço isso? Porque aí eu gosto de dar uma olhadinha e dar uma ajustada nas legendas, principalmente.
Mas também eu consigo pegar a API dele e no Make, que está aberto aqui, ou no N8N, e falar para ele pegar esses vídeos e dá para fazer algumas outras coisas. Mas hoje eu tenho usado assim, postei um episódio do podcast, ele já, quando eu termino de gravar, ele já tem aqui as 20 cortes, eu dou uma olhada no geral e já agendo para o mês todo, enquanto eu estou tomando um café. E aí eu quero que vocês vejam, olha isso aqui que interessante, Adriano. Vou pegar um post qualquer aqui. E aí eu venho nesse post aqui, e eu vou colocar aqui e publicar nas redes sociais. Isso aqui também é bem novo. Selecionei todas as redes aqui. Instagram, LinkedIn, TikTok e YouTube. Aqui ele está falando que é muito pesado. Mas, ó, ele vai criar uma legenda específica para cada rede social. E aí é legal, porque o Instagram é pequenininho, aí o LinkedIn. LinkedIn com aquela legenda grandona, que o pessoal do LinkedIn adora. Grandona, ele já entende isso. Ó, o TikTok é mais curto, e aí eu posso, não gostei, quero regenerar só essa aqui, ó. Fazer uma LinkedIn maior aqui. Eu vou criar um tom, regenerar tudo e tal. Então, isso aqui, Marcelo Pimenta, não tinha algum tempo atrás. Então, eu tinha que pegar a legenda de cada vídeo, eu tinha que ir no agente que eu criei no ChatGPT e melhorar a legenda de cada um dos vídeos. Agora não precisa mais. Agora, quando você faz uma comparação aqui, a maioria sai muito boa. Aqui já ficou bem grandona e etc. Então, isso aqui combinado com algumas, eu já preciso até selecionar aqui para o meu Instagram, e aí eu vou confirmar isso aí. Então, muitas postagens vêm daqui, é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Essa semana, a galera do Clap entrou em contato comigo, você comentou. Querendo que eu testasse a ferramenta deles, eles querem me patrocinar e tal. E aí, antes de começar aqui, eu estava estudando pelo celular, eu falei, puta, eu vou testar. Então, não vi ainda. Não posso indicar, porque eles me deram a ferramenta e eu acabei de gerar um vídeo aqui, ele gerou 20, eu vou precisar ler e tal. Mas já vi que eles não têm a mesma quantidade de features, né, de ferramentas que o Opus Clip tem. Então, por exemplo, eu vou publicar aqui, eu vou ter que conectar, eu não sei como vai ficar, então ainda, né, a ferramenta de edição é algo novo para mim aqui, tem uns presets aqui, mas parece é algo muito semelhante, mas eu ainda vou ter que olhar, e é uma ferramenta que parece ser um pouco mais cara nesse momento. A Opus Clip eu estou pagando a versão Pro, eu travei? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Na Opus Clip eu tô pagando a versão Pro, acho que R$60 por mês, alguma coisa assim, ou até menos. Né? O Clap, então, é uma que eu vou testar, mas que ela faz a mesma coisa, aparentemente, aqui, ó. Então, meu primeiro projeto, tá vendo? Eles me liberaram para eu fazer posts, Então, Opus Clip aí, para quem quiser. Pô, excelente, cara, muito bom. É uma ferramenta que acho que ajuda bastante nessa produção aí de conteúdo. Cadê vocês aqui? Então, aqui. Essa automação. Ô, Bruno, fala automação. dessa internet morta aí, que é um termo que eu não conhecia. Boa. Qual que é a ideia da internet morta? A ideia da internet morta é basicamente isso. Imagina que ali vocês viram a timeline do meu YouTube, né? Que tá postando shorts todos os dias, 3 vezes ao dia. É um tema de manhã, um tema à tarde, um tema à noite. Até novembro, meu YouTube Shorts já está lotado de conteúdo. Só que vocês viram que não sou eu que estou postando, né? Eu fiz uma pequena curadoria. Daqui a pouco eu nem vou precisar fazer mais a curadoria, porque a ferramenta já vai estar mais certinha, treinada. Então mais treinada. E aí, a hora que subir um vídeo, automaticamente ele já vai agendar para mim e tal. Beleza, por enquanto algumas pessoas ainda estão vendo esses vídeos, mas daqui a pouco as pessoas vão entrar num ChatGPT, por exemplo, e vão pesquisar um tema, o robô vai pegar, vamos supor, 10 vídeos meus, resumir num texto, ou vai pegar os nossos conteúdos que foram gerados por robô, e aquele robô vai resumir para a pessoa que vai ouvir no notebook LM. Onde está aquela rede social das pessoas interagindo?
Aquilo não existe mais. Essa é a teoria da internet morta. Robôs criando conteúdo para robôs e interagindo, porque a gente deixou comandos, sempre que alguém mandar um comentário na minha postagem, você responde isso. Então, a gente vai ter robôs conversando com robôs, e essa é a internet morta, né? A gente vai estar jogando videogame em algum lugar, ou talvez a gente vai estar passeando com o nosso cachorrinho. O Sam Altman falou disso um pouco, e é algo que é preocupante. Queria deixar só mais duas. Eu acho que essa aqui é muito legal para criar avatares. É muito difícil gravar com CEOs, com grandes diretores. Então, uma tendência, acho que a melhor do mercado é o HeyGen. A gente pega um vídeo de 5 minutos do nosso CEO falando, gera um avatar, e eu consigo fazer isso pelo menos para comunicação interna, na intranet, dele fazendo um discurso e etc. E se for num nível mais avançado, já dá para fazer propaganda com HeyGen, de avatares, etc. O Pippet já faz isso também. Então tem várias ferramentas disso. Acho que vocês falaram do Notebook Alien, do Manos. Eu queria... Depois eu posso falar de agentes, tem ideias de prompts para vocês aqui. Queria falar de duas coisas só. A conexão dos wearables e dos apps. Acho que esse é um ponto que eu estou estudando junto com o pessoal da E4, ainda tem uma fragilidade muito grande, mas que quando a gente fala de futuro, é algo que a gente precisa trazer a inteligência artificial mais pesado para cá. Então, acho que muitos de vocês devem usar os smartwatches ou smartbands. A gente tem as balanças inteligentes que são conectadas, dispositivos, tem o Galaxy Ring. Alguém já tem aqui o Galaxy Ring? E tem os anéis, né? A televisão da Samsung a gente já pode falar direto com a mão e etc. Tudo isso dá para a gente conectar no Google Fit. Lembra que eu falei da gente utilizar as câmeras da IA? Alguém já tirou foto com o ChatGPT da comida que está comendo? E conversem com ele e fala para ele analisar. Então, agora, esses aplicativos de nutrição já possibilitam que a gente tire a foto e ele já pega todos os pesos ali, medidas, né, as proporções, e já manda para o Google Fit, mas ainda está meio errado. Então, um dos futuros é como utilizar essa IA generativa já para a gente gerar informações nesses aplicativos, dele entender Bruno, movimentos. E os óculos? Óculos, a gente usamos terça-feira, cara. Terça-feira a gente vai ter um evento lá, dia 15, quem quiser, dia 15 de outubro, vai ter um evento que eu estou coordenando lá na SPM, que é o futuro do marketing na era digital. A gente vai ter os óculos lá. O futuro do marketing ainda é sensorial, né? Então, a gente vai estar falando de wearables, a gente vai estar falando de realidade aumentada. Os óculos, aqueles Ray-Ban, eles vão fazer algo parecido com isso aqui. Aqui, obviamente, é um exemplo na saúde, que escaneia a situação do paciente, um prontuário eletrônico, mas a gente vai conseguir fazer conexões com óculos, que o óculos está cada vez menor, agora o Quest 3, né? Meta Quest 3, ele está bem menor. Quando vocês forem lá para a NFR, vale a pena já comprar o novo. Mas, então, disse que não funciona aqui? Não, usei terça-feira. Aquele o Ray-Ban, o Ray-Ban Não, o Ray-Ban não, o Ray-Ban não. Usei o óculos, o grandão, o Meta Quest, que é aquele grandão, que aí você já consegue projetar várias telas, você consegue fazer algumas imersões, ele ainda precisa ser trazido mais para a realidade. O Ray-Ban ainda não, mas o Ray-Ban ele ia estrear, acho que esse ano, então acho que até o final do ano a gente já vai ter o Ray-Ban funcionando aqui. Tem vários modelos, tem os chineses também. Tem os chineses. Eu acho que o celular, né, Bruno, do jeito que a gente conhece, ele vai se desdobrar em vários outros... Wearables, exatamente. Porque o próprio da Ray-Ban, ele já tem aquele sistema já tem alguns fones que a gente ouve pelo externo aqui, né? Então ele já tem um sistema de a gente ouvir pelo externo, então você não precisa mais de fone, e ele já ouve também, então para a gente interagir, mandando mensagem no WhatsApp e tal, acho que vai ser cada vez mais falando, vendo, ele já tira foto, e tem um pouco dessas discussões. Acho que 2 livros interessantes para líderes lerem, assim, acho que esse Human Machine
é bem interessante, fala dessa movimentação da automação, dessa dinâmica adaptável, desse novo caminho, onde a gente precisa pensar na inteligência artificial como reumanização do tempo, e como que ela pode melhorar a nossa qualidade de vida e o trabalho no tempo. E ela fala de saber fazer perguntas, então não adianta nada a gente não saber usar o prompt. E eles trazem esse MELTS, que é a IA precisa nos ajudar, a gente tem que usar a IA para repensar processos, para fomentar a cultura de tentativa e erro, onde muitas empresas, onde a gente vai como consultor ainda, as pessoas que erram são condenadas, e não tem como inovar sem isso. Esse uso responsável pela liderança e quais habilidades de fusão a gente vai conseguir criar para que as equipes possam consumir dados e trabalhar esses dados, né? Então é um livro que eu indico bastante para quem está nesses cargos de liderança, nas consultorias. E o último é o Quantum Marketing, que está falando, bom, eu acho o nome meio estranho, mas o pensamento é legal, que ele fala, no último episódio do meu podcast, eu entrevistei o Gustavo, que foi CMO da Tecnisa e etc. E a gente fala muito dessa, nos últimos CMO Summits na Bélgica e nos Estados Unidos, falou-se muito desse gerente que precisa entender muito do negócio, né? E aí ele fala dos paradigmas, tem muito ligado às eras do marketing, então está muito ligado a isso. E aí esse é o ponto. A gente sai desse paradigma, dessa atualidade das redes sociais e entra na ideia de todo mundo vai criar sua própria história. Eu criei um álbum aqui no Suno e vou ouvir minha própria música. Será que isso é uma tendência? Será, pastor, que você vai criar o seu álbum para a história sua e da sua família, e é isso que você vai ouvir no carro? Mas a gente também vai ouvir o mainstream, a gente vai ouvir o que aparece no The Town, rock and roll, beleza. Será que esse é um ponto? Será que a gente vai criar os próprios games para nossa família, para a gente jogar em casa? Vocês já usaram o Storybook? O Storybook do Google dá para criar um livrinho de história infantil para o seu filho, com a sua própria história, e fica lindo, Google Storybook. Então, ele fala um pouco desse quantum marketing, que é a quinta barreira, o quinto paradigma, que a gente precisa. Só criar um produto não vai ser mais suficiente, porque todo mundo consegue criar, todo mundo consegue fazer um vídeo, todo mundo consegue fazer um carrossel. Não é mais sobre fazer carrosselzinho e jogar no Instagram. Não é sobre isso. Esse é o marketing, já está se tornando antigo. É como que eu vou, de fato, criar conexões. E comunidades é o futuro. É o que vocês estão fazendo aqui. Então, como é que a gente pode reimaginar esse trabalho? Então, é um pouco desse que eu queria trazer para vocês. Convido vocês aí, quem quiser conhecer lá o podcast. Quem sabe teremos uma segunda temporada. Vai ser legal aí as interações para vocês, quem quiser se conectar. Obrigado pelo espaço. Tem um montão de ferramenta aqui que eu nem abri ainda, mas não dá tempo, né? Bruno, excelente, obrigado. E eu quero puxar aí as perguntas, fazendo a primeira pergunta, que a gente viu a intervenção vou usar de novo o exemplo da nossa colega lá, que foi a cobaia da Adriana. Hein, Adriana? A sua pergunta faz pensar o seguinte, Bruno, o gestor, uma coisa é você, um especialista, você tem habilidade, você, né, consegue navegar facilmente aí por todos esses recursos. Mas o gestor, então, no caso a Adriana, ela tem uma empresa de consultoria imobiliária, etc. E tal, ela está cuidando da gestão da empresa dela, né? Então, como o gestor vai organizar os processos internamente, né? O CMO hoje, ele deve estar virando, né, a estrutura. Eu penso muito nisso, né? O Joedir também é um consultor de gestão, né? Então, se a gente interfere numa estrutura organizacional e fala, não, olha, esse teu analista vai parar de usar Power BI e vai usar tal coisa, né? Então, eu acho que esse é um desafio, né? A nossa comunidade aqui, eu tinha uma expectativa que nós conseguíssemos debater um pouco mais isso, mas a realidade é que não, né?
eu gostaria muito de fazer exercícios de revisão, de cocriação, para imaginar a figura do CMO, mas assim, ele olhando para a estrutura dele, olha, o meu organograma é esse, as pessoas fazem isso, isso e aquilo, como é que vai se transformar a área de marketing, né? A partir, por exemplo, da estrutura organizacional, usando essas ferramentas do jeito que você demonstrou muito bem. Né? Eu acho que aí essa visão do gestor é um passo além, e eu já vi alguma coisa interessante, mas muito pouco. Se eu puder adicionar aí 2 centavos de contribuição nessa discussão, semana passada estava em Brasília, fazendo treinamento do Banco do Brasil para alta gestão, e todos eles eles chamam que é o 4º assessor, né? Eles têm 3 assessores lá, e todos eles criaram agentes no Copilot, que é o que é o utilizado lá, é oficial deles, para ajudar em revisão de processos, para ajudar na criação de otimização de linhas de cadeia, como tomar algumas decisões. Então, temos visto aí agentes, a criação de agentes, principalmente na IA generativa, para ajudar em processo. Eu mesmo tenho um quinquilhão de agentes que me ajudam nos processos da IA. Então, mas no caso do Banco do Brasil, o gestor, ele dá o time dele tem licenças, todos têm licença? Tem. O Banco do Brasil inteiro tem licença do Gemini, assim como a gente tem lá na SPM pelo Google, pelo Microsoft 365. Mas então, ele paga, né? Você já usou intensivamente, né? Não, eu prefiro o ChatGPT, modéstia à parte aí. Outra pergunta curiosa, quantas assinaturas de IA você tem? Eu tenho o ChatGPT, acho que é a principal que eu pago. O Google Gemini, Pro, a gente tem, eu estou usando, mas eu estou usando a Pro, que a gente conseguiu 1 ano e meio. 2.5 a gente conseguiu 1 ano e meio grátis com o e-mail da SPM, né? Então. Não sabia dessa. Não, dá para usar. Todo mundo tiver e-mail acadêmico aqui, seja de alguma instituição. O Felipe deu essa dica ontem. Isso, vai lá no Google for Students, dá para usar 15 meses, e provavelmente depois eu não vou sair dele, né? Então, porque para fazer as apresentações e tal, pago o Opus Clip, eu pago uma Carrossel Maker também, que faz os meus carrosséis, e pago o Suno para fazer música, e o N8N eu não pago porque eu estou instalando ele, eu estava pagando, mas estou instalando ele dentro do meu servidor para tentar diminuir esses custos aí. E eu pago o SciSpace, que é uma para estudos científicos, para me ajudar a fazer revisão de literatura do doutorado, né, para artigos científicos, etc. O Felipe falou que economiza nesses daí, mas paga o Lovable. Mas vai ser meu próximo, Felipe, com certeza, aí vou ter que pagar o Lovable. Pessoal, perguntas rapidinho aí para o Bruno. Posso fazer por aqui, a minha? Sim. Eu queria 2 coisas rapidinho, tá? Eu postei para vocês talvez não seja novidade para vocês, mas a UBA lá de Buenos Aires, Universidade de Buenos Aires, ela lançou hoje, e o César, aquele meu amigo que é professor de lá, trabalha lá com a gente, eles montaram hoje, tá? Até mandei uma postagem do Clarim falando sobre isso. Já tem 50 matérias, tá? Que as aulas serão ministradas por robô. Então, é uma novidade boa aí que para gente que é professor. Depois dá uma olhadinha lá no link, eu postei para o link para vocês. Essa é uma coisa. A segunda coisa, desculpe aí a minha ignorância, eu assinei o Gammon, você falou no Gammon, Bruno, e eu assinei o Gammon, e o que eu fazia? Eu ia lá no site do GPT, ou em outros que eu tenho, e fazia o texto, né? E ia lá, colocava e me dava a apresentação. E eu descobri uma coisa que eu não sei se vocês todos já sabem. Eu queria fazer um estudo aqui no Rio de Janeiro, numa área do centro do Rio de Janeiro abandonado, e eu tinha uma ideia de transformar aquilo num centro pegar um prédio do Ministério da Fazenda que tem no centro da cidade e transformar aquilo num centro de convenção, na parte de baixo, a parte de cima, um hotel 5 estrelas. E eu queria fazer uma comparação do como é que era o evento corporativo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu sei que eu escrevi aí uns
4 ou 5 páginas, né, falando o que eu gostaria de fazer, e joguei lá no Gama e veio o resultado. Se eu mandar o projeto para vocês, vocês vão achar que eu sou o seu maior especialista do mundo. Ele fez todos os centros de convenção de São Paulo, me deu o nome, me deu a capacidade, para que ele é utilizado, quantos... eu pedi mais coisa, pedi para comparar, me deu o número de hotel, de quarto de hotel que tem em São Paulo, o número de eventos que são realizados em São Paulo, comparou o número de quarto de hotel no Rio de Janeiro e o número de eventos, me deu a possibilidade, me indicou o local e me disse o que eu precisava fazer em cada local para construir o centro de convenções em prédios abandonados, em prédios antigos, e ainda me deu o custo de quanto eu gastaria por metro quadrado para fazer um novo e para fazer um antigo. Ou seja, um trabalho que a gente levava, sei lá, um batalhão de gente levava um ano para fazer, ele me deu em 10 minutos. Então, eu estou usando o Gama para fazer coisas que não imaginava que era possível, tá? Estou fazendo hoje, realmente eu pensei que era só para fazer o PowerPoint. Pelo contrário, ele tem uma inteligência melhor para fazer as coisas do que todas que eu já utilizei até aqui, entendeu? Então, quem usa o Gama para isso, que realmente o potencial é gigantesco. Era isso que eu queria falar e dizer ao Bruno que eu já estou gastando aí, Bruno, tem um montão de assinatura, tá? Porque também não adianta fazer e ficar com gráfico, e pior que possibilidades, né? Então você tem que pagar. Tem umas que eu assinei que eu já nem lembrava mais, falei, nossa, estou pagando isso, não estou usando. Agora, tem alguém que está muito quieto aqui, está escondendo ouro, que é o Maurício. Ô, Maurício é diretor da Capgemini e ele está vivendo isso diariamente. Não sei se você está podendo falar, de repente ele está em trânsito, mas se tiver aí, Maurício, dá um alô para a gente. E o Osmar também. Osmar, está por aí, não? Se o Osmar também quiser... O Osmar sempre tem uns cases atualizados. É isso aí. O Maurício está no evento. Oi, pessoal, tudo bem? Osmar. Mercedes levantou a mão. Boa noite. Parabéns pela apresentação, Bruno. Muito se discute nos Estados Unidos, principalmente nas aulas de algumas universidades da Califórnia, as implicações éticas do uso da IA na comunicação. Quando eu falo comunicação, não só apenas marketing, né? Quando a gente fala aqui no Brasil de comunicação, a gente já associa que é o marketing, mas você tem a área de recursos humanos, que está debaixo do guarda-chuva da comunicação. Se discute isso hoje, essas implicações éticas do uso da IA na comunicação, se discute, se aborda, é um tema que está presente nas universidades? Não muito, não quanto deveria, mas nas universidades está muito grande a discussão na ética da pesquisa, isso está bem legal, assim. Então, tanto a SPM quanto a USP, onde eu faço doutorado, tem um manual sobre a ética na pesquisa, sobre as ferramentas que podem ser usadas, como devem ser usadas, como devem ser declaradas e etc. E tem vários conselhos sobre isso. Agora, sobre a comunicação, eu acho que é um ponto bem interessante. Tem algumas discussões, mas eu seria um provocador de que a gente deveria discutir mais isso, chamar a Abrad, chamar uma série de empresas aí, ou de associações para a gente discutir mais isso, sobre direitos autorais, sobre utilizações. Tá? A Europa, recentemente, a Noruega, né? Ela está para postular uma lei de que todo ser humano tem direito à sua própria voz, à sua própria imagem. Então, se você vê em algum cartaz alguém que se parece com você vai poder processar a empresa, mas isso ainda está naquele ponto de discussão inicial, né? E tivemos recentemente o problema de Cannes, né? Qual foi a agência? Alguém lembra? Que perdeu todos os prêmios de Cannes, a brasileira, por ter utilizado IA. Mas é isso, né? Tá nessa discussão, mas nada ainda desenhado em linha, né? Escrito em pedra.
É porque, principalmente, o comércio varejista, ele pensa nessa questão. Ele pode até não deixar muito claro, mas é uma questão que preocupa, né? A questão da ética, né? Com certeza, com as certeza. consequências podem vir, né? Principalmente tipo, o pequeno, para o médio varejista. Também muito obrigada. Obrigado. Vocês já utilizaram o Suno? Vocês já viram uma música do Suno? Assim, é assustador. E o que vai acontecer com as bandas, cara? Aquilo tudo é tirado de algum lugar, né? Dá uma discussão gigantesca na produção de músicas para comerciais ou até de bandas, né? Eu tô montando o meu, vai chamar Johnny Dawson, tem o álbum lá que vocês viram, tô criando, eu vou ficar ouvindo minhas próprias músicas, né? É mais para teste, a gente tá escrevendo um artigo sobre isso, mas o que isso vai virar, né? Então é uma discussão interessante sobre esses pontos no futuro que precisam ser discutidas e precisam ser regulamentadas. Bruno, o gestor aqui é o nosso time, o gestor de varejo, mas o gestor em geral, o gestor de marketing, o CMO, ele vai ser um curador, né, de todas essas tecnologias e vai ser um mentor do time dele. Lógico que ele vai ter alguns especialistas, mas é um desafio, é uma mudança de perfil, né? Acho que a gente está vivendo uma grande revolução aí, não só cognitiva, mas de ferramentas de gestão e mudanças muito rápidas, né? A gente, às vezes, mesmo a gente compra uma ferramenta, a gente aprende um novo framework, na semana seguinte já algo diferente, que parece ser melhor, a gente tem aquele FOMO o tempo todo, e a gente não sabe qual que a gente vai levar para o nosso time. O que eu tenho falado muito é a melhor ferramenta, porque sempre que a gente fala assim, eu descobri uma ferramenta, a resposta da pessoa eu sei uma melhor, porque são muitas. Usar a ferramenta que de fato funcione para a empresa, que vai trazer mudanças nos processos. Então, estou com esse desafio, inclusive, na Sicredi, teve uma reunião antes de ontem, de ajudá-los a entender quais ferramentas que a gente consegue homologar também, porque isso que a Mercedes falou é importante. A gente vai colocar um montão de informação numa IA que não é homologada, não está no servidor interno, aquilo vai vazar para onde? Então, eu entrevistei o CEO da Wide Labs, da Amazônia IA, que é uma primeira grande IA brasileira, que eles são parceiros da NVIDIA e da Oracle, indo principalmente nessa linha. Eles estão fechando parceria com o governo brasileiro, porque é uma IA 100% hospedada aqui, com tecnologia aqui, para que as nossas informações lá do gov.com, do .gov, né, e de empresas nacionais não fiquem hospedadas na China, em servidores fora do país. Se é o caminho certo, é uma discussão a ser feita, né? É interessante a gente pensar por esse lado também. O Magalu, né? O Magalu também tem a nuvem, né? Eu não sei como é que está, mas enfim, é uma tentativa. É uma discussão, né? É uma discussão interessante. Agora, só para ilustrar a turma de ontem, né? Que é uma turma de programa de especialização lá no Dynamics. Então, eu estava falando para ele, olha, o trabalho final é um plano de marketing de varejo. O que a gente não quer? Um plano de marketing de varejo convencional, feito com as informações que existem, sei lá, no Kotler, não faz sentido, né? Então, a gente estava dando, o Felipe já saiu aí, mas uma união aí de recursos, ChatGPT, o Gama, que o professor Gedir citou, e o Lovable. Então, um plano de marketing vira um MVP, e aí um grupinho ali que está lançando uma farofa já faz o site e já começa a vender. Meio que isso, né? Num espaço de tempo muito curto. Então, acho que é assim que a gente desafia os alunos, né? Falando, ok, o conceito é esse, a teoria, ou seja, o que foram os modelos, né? Ok, agora vamos fazer com os recursos, com as ferramentas atuais, né? E se eu puder dar uma... Pode falar, desculpa, Osmar. Boa noite, pessoal. Desculpa, estava... Osmar. Tudo bem, Ricardo? Parabéns aí pelo trabalho. Bruno, parabéns pela aula. Ouvi a sua aula, porque nesse período aqui eu estou meio na correria, mas eu consegui parar para ouvi-los. Sempre muito bom estar aqui participando com vocês.
Ricardo tem um livro muito bom que eu li que chama Co-Intelligence, um livro que fala sobre o papel do professor dentro das academias, junto com os alunos, sobre a inteligência artificial, Co-Intelligence. Não vou lembrar o nome do professor, mas acha na Amazon. Livro muito bacana, escrito por um professor, se não me engano, da Universidade de Colômbia, trazendo o conceito de como ele está utilizando o conceito da inteligência na sala de aula com os alunos. Então, vale a pena para quem está na linha, né, de frente, é uma boa. Né? E também, você me disse as novidades que eu estou usando muito agora o Comet, o navegador. É muito bacana, que legal demais que é essa aplicação. Estou ansioso para o ChatGPT lançar o dele, né? Já ouvi falar que vai ser lançado do ChatGPT também. Cara, fantástico o que ele faz, assim, você pede para ele na hora ali, ele já agenda, já manda agenda, já abre um Google Meet. Cara, é muito bom. Então, assim, estou usando e tenho ficado bem entusiasmado com essa... Gestão dos e-mails, né? Essa ferramenta promete. Eu acho que o ChatGPT vai prometer grandes coisas com essa nova era de navegadores, vamos dizer assim. Essa é a minha contribuição. Quem não instalou, instalem. Você precisa solicitar Agora está aberto o convite, Ricardo. Já, né? Já. Tá. Então já pode, quem Ó, quiser instalar... Foi dada uma dica aqui a uma convidada do Marcelo Pimenta, quem tem plano da Vivo, a Vivo tem os benefícios. Exato. E lá é meio escondido, tem 1 ano de Perplexity grátis, viu? Olha que bacana. Valeu, gente. Um abraço, parabéns pela iniciativa. Bruno, ótima aula. Mar. Espero que volte aí mais para falar sobre. Você tem bastante conteúdo para trazer para nós aí, hein? Agora, fechou seu micro. Tá no mudo, né? A frase do ano. Obrigado, Osmar. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Geralmente eu dando aula nesse horário, mas a gente consegue encaixar umas agendas aí também. Adoro saber as novidades. Ficou um monte aqui ainda, a gente vai contribuindo aos poucos aí. Eu acho, olha aí, Osmar, você falou do livro, eu falei assim, cara, já vi essa capa, eu achei aqui, é do Ethan Mollick, ele estava aqui na minha lista, já vou colocar para ler aqui o PDF aqui. Compartilha aí depois. Boa. Ô, gente, olha, então, se ficou mais alguma pergunta, eu acho que seria legal também o Bruno conhecer um pouco mais do perfil, a gente tem pessoas aqui fazendo alguns trabalhos bem interessantes. Mas que seja o início, né, de um relacionamento, e Bruno conta com a gente aqui também, que essa contribuição seja dos dois lados, né, a duas mãos, né, ou seja, as duas mãos de direção. E a gente já está bem no horário, aí eu vou pedir permissão, então, para encerrar, agradecer a presença de todos, agradecer principalmente ao Bruno, que contribuiu bastante com a gente. Bruno, se você autorizar, então, essa reunião foi gravada. Claro, tá? Bora. Aí a gente publica no YouTube. Vou aceitar sua contribuição. Manda aqui, agora tem até o clap para a gente usar de graça aí, que me mandaram aí. A gente testa ele. Vou aprender com você. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Só, pastor, semana que vem eu vou estar em São Paulo, na Latam. Então vamos nos encontrar. Quem estiver por lá, vamos tomar um cafezinho, tá? Eu chego na terça e volto na sexta. Eu vou ficar em São Paulo. E de repente, podemos até jantar em São Paulo. Com certeza. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Muito boa aula.